professor Eduardo, sou professor de Química, mas não fica de Enem falando então agora de bases, tá? As bases aparecem direto lá na prova do Enem. O que é uma base? Uma base é uma substância que quando está em meio aquoso, ela dissocia, porque ela é um composto iônico, ela dissocia, os seus íons se separam, e aí o único ânion formado é o ânion hidroxila. Esse é o conceito de arrênios, certo? Então esse é o conceito de base. Quais são as principais características das bases? Vamos então. Bases, elas sempre têm um OH no final da fórmula, certo? Então, quando você lá lê NaOH, Mg, OH2, BaOH2, Al, OH3, esse OH no final da fórmula está dando a entender que é uma base. Eles são compostos iônicos, tá? Exceto NH4, OH, que é o hidróxido de amônio, todas as outras bases são compostos iônicos. Compostos iônicos têm todas aquelas características de terem altos pontos de fusão, ebulição, né? Se dissociam em água liberando seus íons, conduzem corrente elétrica, todo aquele papo lá, que a gente vai falar inclusive algumas características dessas aqui ainda. Sabor. O sabor da base é um sabor adstringente. O sabor do ácido é um sabor azedo e o sabor da base é um sabor adstringente. Banana verde, aquele sabor que trava a língua, sabe, com um negócio meio agoniante assim. E antiácidos também tem esse sabor estranho, que é o sabor adstringente e é o sabor característico das bases. Além disso, o pH das bases é um pH elevado, é um pH alto, é um pH superior a 7, tá? 7 é um pH neutro, se for abaixo disso é ácido, se for acima disso é um pH básico, tá? Bases conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa, não conduzem corrente elétrica no estado sólido, tá? Em solução aquosa conduzem corrente elétrica justamente por serem compostos iônicos e sendo compostos iônicos na solução aquosa os íons vão se dissociar e nessa dissociação é que tem a geração de íons livres e esses íons fazem a condução da corrente elétrica. Outra característica estupidamente importante para as bases é que reagem com os ácidos, ou seja, eles neutralizam, as bases neutralizam os ácidos formando, né, sal e água. Da mesma maneira daquela fica dica lá dos ácidos, o ácido ele neutraliza a base, então a base também neutraliza o ácido, tá? Bases importantes, bases corriqueiras de se aparecer nas provas, tá? Hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele também é chamado de soda cáustica e a utilização, assim, digamos, doméstica para soda cáustica é no desentupir pias. Minha pia lá entupiu com gordura, eu jogo essas pastilhinhas lá de hidróxido de sódio. Essa pastilha aqui de hidróxido de sódio vai reagir com a gordura. Hidróxido de sódio, ao reagir com a gordura, forma um sabão, né? E ao formar esse sabão, o sabão com a corrente de água, ele vai se embora e já não entope mais a pia. O que entope a pia é a gordura. E quando acontece essa reação química, forma-se um sabão, e o sabão vai se embora, por isso que a soda cáustica desentope a pia. E aí, por consequência disso, né, você está vendo aqui que o hidróxido de sódio é utilizado na obtenção de sabões e detergentes, tá? E também outros compostos orgânicos. Hidróxido de magnésio, NgOH2, tá? É um dos mais famosos antiácidos, que é o leite de magnésia, né? Quando a gente está com uma queimação estomacal, assim, está com aquele desconforto, um excesso de ácido no estômago, a gente toma leite de magnésia, que é uma base, e aí vai ocorrer uma reação de neutralização, que vai neutralizar esse excesso de ácido. Por favor, ele não neutraliza todo o ácido que tem no estômago, senão a gente ia ficar ruim, a gente precisa desse ácido para fazer a digestão. Ele neutraliza esse excesso de ácido, e neutralizando esse excesso de ácido, cessa aquela queimação estomacal, aquele sintoma chato, certo? Mais um aqui falando de hidróxido de cálcio, tá? Hidróxido de cálcio também né, os autores gostam de falar de hidróxido de cálcio, chamando ele de cal hidratada, ou ainda cal apagada, ou ainda cal extinta, tá? Que é proveniente da mistura do cal, que é o óxido de cálcio, CaO, né, que é um pó branco, e mistura com água, e aí eu tenho aqui a cal hidratada. Essa cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, ele é utilizado na construção civil para preparar argamassa, e também a gente percebe assim nas praças, né, e pela rua, é utilizado para pintar cordões de calçado, o meio fio da calçada é utilizado como tinta branca, uma tinta barata, né? E também para pintar troncos de árvores, como está aparecendo aqui, ó, os troncos pintados de branco até em cima, aqui, né, até esse nível aqui. Tem dois motivos para se fazer isso. Primeiro, para ficar bonito, né? E segundo, que é para espantar insetos. Só que daí tem assim uma questão ambiental envolvida nisso, porque
a cal, ao recobrir ali a casca, né, o tronco da árvore, ele sufoca a árvore, ele faz mal à árvore, né? Então, digamos assim, tem aspectos bons, mas também tem os aspectos ruins, né? Tem aspectos negativos. E aqui é um trabalhador aqui utilizando o hidróxido de cálcio justamente para preparar a argamassa, tá certo? Então, nessa aula eu trouxe aí as características das bases, as principais bases assim que costumam aparecer na prova, tá certo? Espero que tenha gostado dessa dica curtinha aí. Curte, compartilha, diz aí pra mim o que achou da minha dica. E se quiser me achar lá no Facebook, me procura lá, Eduardo Silva Prof, lá a minha página no Facebook, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!